Sai. Acredita, acredita. Gauss nosso que estás no céu, junto ao Fischer. Perdoar e achar causalidade em todas as nossas correlações. Os box plots nossos de cada dia nos dai hoje e que identifique os outliers para que possamos eliminá-los. Amém. É exponencial, né? Tecnologia exponencial, né? Modelagem estatística, a gente sempre vai errar. Muito boa tarde, comunidade de estatística, boa tarde, Estatidados, sejam muito bem-vindos a mais uma live, dessa vez com o nosso incrível mestre José Eduardo Coule. E é isso aí, pessoal. Como sempre, os comentários extremamente disponíveis para vocês mandarem as mensagens que vocês se sentirem confortáveis em mandar. Mandem comentários, mandem perguntas. Não esqueçam de mandar também essa live para aquele seu amigo que sabe que vai gostar desse assunto. Não esqueçam de deixar seu like. E, pessoal, eu aposto que vocês não estão sabendo dessa novidade. Nós estamos agora com um projeto de toda terça-feira, às 15 horas, o mestre Tiago está dando uma aula que o próprio mestre Tiago está vindo aqui dar uma aula para a gente de modelagem pelo R. Então, pessoal, perdão, modelagem não, confundi os temas das lives. Aulas sobre o universo de R. Então, pessoal, toda terça-feira aqui no Estatidados mesmo, vai estar disponível essa live e só vai ficar disponível até a próxima segunda. Por isso, eu vou mandar aqui o link. Não se esqueçam de se inscrever para vocês receberem um aviso assim que começar a live. E é isso aí. A nossa 25ª turma da comunidade também está aberta. Corre lá para se inscrever. E a gente está nos últimos dias de inscrição da CPO também, da Casa da Pesquisa Operacional, também com o mestre Tiago e com o mestre Marcos dos Santos. E é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos, Jonathan. Seja muito bem-vindo, Nelson. Muito bem-vindo, Emília. E é isso aí, pessoal. Vamos aproveitar essa live, que eu tenho certeza que vai ser um arraso. Agora, apresentando um pouquinho do nosso mestre, ele que é licenciado em Matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, especialização em docência do ensino superior pela Universidade Paulista, mestrado profissional em Matemática pela Universidade Federal do ABC, estudante de bacharel de Ciências de Dados pela Univesp, ensino superior, tem experiência de 20 anos, ministrou aulas de cálculo diferencial e integral, matemática discreta, probabilidade e estatística no curso de Engenharia e Ciência da Computação na Universidade Paulista, e no ensino médio ele ministra aulas de matemática há 35 anos. Trabalhou em escolas particulares da cidade de São Paulo e do interior, e atualmente está dedicado para a área das ciências de dados e estatística. Participa na equipe de Analytics aqui da comunidade de estatística e ciências de dados, e também ele ministra aulas atualmente no ensino médio. Então é isso aí, mestre. Eu acho que com certeza eu deixei de fora alguma coisa, então por favor, se apresente e o palco é todinho do senhor. Vamos nessa. Olá, uma boa tarde a todos. Eu sou o professor José Eduardo Colle, conhecido aí como professor Colle, né? Ela contou aí um resuminho aí da carreira, né? Já sou cinquentão aí, e agora estou me dedicando à ciência de dados, né? Eu nunca imaginava envolver com uma área tão bacana, né? Como essa área de dados. Vou falar hoje, né? De uma modelagem e ajuste de funções, densidade de probabilidade, né? Foi um assunto que eu desenvolvi no mestrado. Eu quis trabalhar com um tema diferente na área de matemática e fui buscar novos conhecimentos, né, para poder fazer uma modelagem bem bacana, um trabalho bem bacana de mestrado, tá? Então, vamos lá. É um prazer, né, estar com todos aí. Prazer nosso, mestre. Tamo junto. E o pessoal da comunidade aí de estatística, né, a Estatidados, o professor Tiago Marques, a Samari, todo um pessoal sempre me trataram com muito carinho, né, e sempre convidam aí para estar apresentando o trabalho. Essa é a segunda vez, estou muito feliz aqui mais uma vez, né? Então, vamos lá.
Bom, ela apresentou já, né? Eu, resumidamente, a carreira no ensino médio superior, né? Trabalhei em ensino médio cursinho, com ângulo aí, objetivo. Aí dei aula na Unip, uma universidade que me recebeu com muito carinho. Fiquei lá 20 anos, foi muito bacana. Deve ter ex-aluno meu aí, Samara, assistindo. Trabalhei em vários cursos, né? Espero até um dia voltar para lá, né? Quem sabe aí trabalhar de novo com a galera. Atualmente eu estou lá num colégio muito bacana, um pessoal legal lá, o Colégio Novo Tempo, é lá na Zona Norte. E recebi um convite aí para trabalhar na Federal do ABC, junto com o meu ex-orientador, né? Com a disciplina de probabilidade estatística. É isso. Então, vamos lá. Acho que tá. Sobre a palestra, né? A gente vai. Eu vou contar para vocês, resumidamente, como que foi esse trabalho, né? E ele é um trabalho, claro, eu tenho um carinho muito especial pelo trabalho, não só por ser o meu trabalho, né? Mas, enfim, eu comecei a ministrar aula de estatística porque a galera queria pegar só cálculo, né? Cálculo integral e diferencial. Eu adoro contar essa história, né? E aí, eu lá na graduação não era muito chegado em estatística, né? Nem em probabilidade. Aí, quando eu comecei a dar aula no ensino superior, aí, vamos dizer assim, entre aspas, sobrava estatística e probabilidade. E aí eu comecei a dar essas aulas, achei bacana, tal. E nessas aulas, fiquei muitos anos, né? Foi até uma professora, uma coordenadora da Unip, ela falou, olha, continua com isso aí, que é legal. E eu fui trabalhando com estatística, probabilidade, me aprofundando no assunto. Voltei para a USP, lá no banco da faculdade, comecei a fazer uns cursos que eu não tinha tempo, e fui indo, né? E me aperfeiçoando nessa área. Só que, assim, quando eu dava aula de estatística e probabilidade, sempre tinha aquela introdução padrão, né? Vamos estudar estatística. Ah, então vamos. O que estuda estatística, né? Então, você vai estudar, basicamente, você vai coletar os dados, organizar os dados por meio de tabelas e gráficos, e aí você vai tirar algumas conclusões, né? E eu ficava ali falando isso para eles, e aí a gente ia resolver exercícios. E aí, na verdade, poxa, aqueles exercícios clássicos, né? De livro, apostila e beleza. Mas eu ficava sempre pensando, né? Nessa questão do significado, né? De estudar a estatística e probabilidade. E aí esses três, vamos dizer assim, degraus aí que a gente tem, a coletar os dados, organizar e tirar conclusões dele, na verdade, a gente vai espremer esses dados e até a gente conseguir tirar uma informação legal. Eu ficava sempre com isso na cabeça. Aí, quando eu fui para o mestrado, eu falei, não, quero fazer alguma coisa assim. Esse mestrado vai ser dedicado aos meus alunos também, que sempre buscavam uma aplicação, né? Então, essa é a ideia inicial. E aqui a gente vai ter uma ideia de como é que funciona isso na prática, né? Eu fiz com o maior carinho, pensando muito também nos alunos. Então, a gente vai ter aqui, só vou pular rápido a revisão teórica, como é que eu coletei esses dados e os métodos numéricos que a gente aplicou nesse trabalho, né? Os resultados. E as considerações finais aí, para você entender direitinho esses passos que a estatística, né, e a probabilidade tem de importante. Também gostaria de aproveitar o momento de dedicar, né, de mandar um abraço, né, para o meu orientador, o Valdecir Marvulli. Fizemos um trabalho muito bacana, foi um baita de um orientador, né? E estou trabalhando com ele agora, uma honra, tá lá na Federal da ABC, podendo ajudá-lo, né? Trabalhar com ele, fazer as listas de exercício, às vezes dar uma aula. Então, isso assim, é muito gratificante. Queria mandar um forte abraço aí para ele. Ele também foi um grande responsável, né? Grande responsável por esse trabalho. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala aí, você que está chegando no canal, né, do Tiago aí, a Samara, que é probabilidade, estatística e ciência de dados, né? Então, a gente tem aí os profissionais
das mais diversas áreas, pesquisadores e estudantes que todo dia têm aí os dados para trabalhar e tirar informações. E hoje, né, hoje não, né, já há algum tempo, isso evoluiu muito, né, com a tecnologia, né, os computadores mais velozes, e aí, nossa, hoje é uma área, assim, muito grande, né, dentro desse ramo aí, probabilidade, estatística e ciência de dados, tá? E aí, quando a gente resolve esses problemas, né, essas análises de dados, eles dão ótimas respostas, né, para indagações científicas ou problemas que vocês querem resolver, né? Muito bem. Esse trabalho está centrado nas distribuições de probabilidade, né? Que basicamente temos duas, né? Vamos falar, até brinquei com alguns alunos que eu mandei aí, que ia fazer essa live hoje, ia ter uma parte aí da live que é relembrar uma aulinha aí do professor Colli, né? Quando estava na universidade, ou até no ensino médio, deve ter aluno meu aí do ensino médio também. Então, você tem as distribuições... Algum deles falou aqui, o Douglas Turíbio. O Douglas foi meu aluno, um grande abraço aí para o Douglas, bom menino, era meu aluno lá na Unip Bacelar, lá, ó, aqui em São Paulo. Grande abraço e obrigado por estar aqui, né? Prestigiando o canal, né? E também o professor Colli. Beleza. Então, a gente tem aí, né, dois tipos, e aí no trabalho, eu me dediquei às distribuições contínuas, né? Que são as FDPs, né? Não vai pensar aquilo lá, né? Funções de densidade de probabilidade, né? Isso aí é só quando o corintiano fala do palmeirense, ou o palmeirense fala do corintiano. Não, estou brincando, não pode falar, né? Mas aí tem as principais, que é a gama, log normal e Weibull. Vamos dizer assim, tem a distribuição normal, que é a VDET, né, das distribuições, que a gente ensina num curso regular de graduação, mas eu, assim, estudei bastante a distribuição normal, resolvi muitos problemas com distribuição normal. E aí, conversando com o orientador, ele falou, pô, Colli, vamos estudar outras distribuições, tal. Eu falei, perfeito, é o que eu quero. Vamos aprender coisas novas, né? Minha vida foi sempre assim, adoro aprender coisas novas. Aí eu falei, vamos aprender a gama, a log normal e a Weibull, ver se a gente consegue aplicar em algum problema. Então, começou mais ou menos assim. Claro que a gente já tinha os dados, que eu vou mostrar aqui, e aí a gente percebeu que se assemelhava com uma dessas distribuições que eu vou comentar. A gente usou lá, né, o método da máxima verossimilhança, né, que é um método importante dentro da estatística e probabilidade, e aqui a parte numérica, né, senão a gente estaria fazendo os cálculos até hoje, né, porque sem o software R, evidentemente, a gente não teria terminado, né, esse trabalho de mestrado. Então, como teve equações mas muito complexas, algumas, evidentemente, sem resolução estatística, analítica, então a gente teve que usar. E aí? Bom, aí eu gosto muito dessa frase aqui, né? Os educadores acreditam que o uso de dados reais em tópicos de interesse dos alunos, o que não acontece apenas em estatística, contribui muito para a motivação para aprender estatística, que é na vida, né, gente? Então, quando a gente está dando aula, né, ministrando aula, tá fazendo palestra, essas coisas, a gente tem que mostrar, né, a aplicabilidade disso daí para motivar os alunos, aprender estatística, matemática, aprender marketing. Não sei se tem alguém aí de administração de empresas, vai aprender estatística lá na administração de empresas, não é verdade? E assim por diante, né? Então, a distribuição normal nas pesquisas e no ensino são dadas muita ênfase e importância. Dá muita ênfase e importância na distribuição normal, na curva sino. Porém, não se tem só problemas que são solucionados pela distribuição normal, né? Então, a ideia do trabalho é buscar outras distribuições, além da distribuição normal que a gente conhece.
né? O cara que faz engenharia, administração, biomedicina, o cara que faz esses cursos, sempre vão aprender, né, a distribuição normal. Então, a ideia foi buscar outra distribuição, né? Outras FDPs, né? Que a gente vai dizer assim, que não seja normal. Então, a gama, a log normal, a Weibull, né? Tudo em situações reais. E o ajuste de dados, aí é uma estatística um pouquinho mais avançada, né? A gente estudou o ajuste de dados e a seleção dos modelos. Nós usamos 2 métodos que a gente chama métodos de informação, a IC e BIC, né? Que é a abreviação. E uma visualização gráfica, que eu também vou comentar com vocês um pouquinho. Tá? Então, a ideia geral que a gente usou, probabilidade estatística, eu apresentei aqui para vocês. Agora eu vou mostrar, né, o objetivo geral da pesquisa. Então, a gente pensou, né, numa pesquisa científica na área de ensino da matemática e estatística no nível superior. E aí eu e o professor lá, Valdecir, decidimos trabalhar com a modelagem probabilística / estatística. Objetivo, né? O objetivo era resolver um problema com dados reais, galera. Então, isso é bacana para os meus aluninhos aí, que foram meus alunos, né? E os meus alunos, trabalhar com dados reais. Assim, dados de fato, né? Por exemplo, os dados que eu vou apresentar, já vou contar a história deles, né? É verídico, né? Então, a gente vai fazer essa modelagem com esses dados, né? Aí, apresentar as FDPs pouco trabalhadas, né? Que é a gama, a Weibull e a log normal, e mostrar a aplicação do método da máxima verossimilhança e o critério do ajuste de curvas, que é bem bacana. Aí, a função de densidade de probabilidade, eu não vou aqui, né? Encher de matemática nesse sextou aqui, né? Sextou com o Cole, aí com a Samara, com a galera aí, não vou encher porque, pessoal, né? É uma matemática mais cansativa. Mas, resumidamente, né, a função FDP, né? Ela é uma função que é sempre positiva e a área, né, de baixo da curva é sempre igual a 1, né? É representada por essa integral. Então, você tem essas daqui famosas, uniforme, normal, gama, log normal e Weibull. Nesse trabalho, usaria essas 3. Olha lá, danadinha. Gama. Qual é a expressão dela? Essa é uma função famosa. Aqui eu quero contar uma história legal dessa função na época, né? Lá eu descobri, sabe, gente? Contei até para meus alunos recentemente lá no colégio. A gente sempre fala, né, que o fatorial de um número, esse número tem que ser um número natural positivo, né? Um número natural, né? Ou inteiro positivo. Então, 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, né? Nesse trabalho, eu descobri lá, gente, que você poderia calcular o fatorial de números decimais. Olha só, 1,2 fatorial, 0,7 fatorial, existe, tá? É lá na função gama que a gente vai ter explicações bacanas, né, sobre essa questão. E aí, eu tenho aqui a curva, né, da distribuição gama, que tem esse aspecto. Ela é parecida, ela tem um jeito de normal, tem um morrinho aí, tem um sininho ali, só que ela é mais... os dados estão mais centralizados à esquerda, né? Então, ela não é simétrica, tá? Como é a distribuição normal. Então, ela está aí, linda e polposa, né? Para ser usada, pronto para ser usada, tá? Então, essa é a distribuição gama. Depois tem a FDP log normal. Olha lá, ó. Muito parecida com a fórmula da distribuição normal, né? Só que o expoente é um logaritmo, né? Log de x menos a média ao quadrado sobre 2 sigma quadrado. Tá? Então, quem é da área aí, né? Fazendo o gráfico dessa FDP, você vai ter aí esse aspecto. Ela é mais afinada, né? Que a distribuição gama, tá bom? Então, nós colocamos no estudo. E aí você tem a Weibull, né? A Weibull, ela tem essa expressão um pouquinho mais complexa, né? Esses parâmetros, né? Que tem aqui alfa e beta, tem toda uma explicação, mas eu não vou
nesse momento, eu quero resolver o problema para vocês usando elas, né? Bom, beleza. É isso. Essas funções de probabilidade, né, elas têm aplicabilidade na sobrevivência, né, área da sobrevivência, confiabilidade, fenômenos de distribuições de metais nobres, e por aí vai. Tem um monte de aplicações, né? Medições de vida de um produto, às vezes a curva recai aí, certo? É isso, resumidamente é isso, mas a gente não quer imaginar que uma delas ia servir para o trabalho, né? Que a pessoa ficou muito feliz, né, de eu ter modelado, eu e o professor Valdecir, e foi entregue, né, para ela toda essa modelagem que eu vou já começar. Aqui fala do método de máxima verossimilhança, né, que é um assunto também de nível de mestrado, tá? Não vamos entrar em detalhes, né? Mas, enfim, é uma função que corresponde a uma amostra aleatória, né? Tem a seguinte modelo aqui, tá? Parâmetros, né? Ela tem os parâmetros dessas funções FDPs. Na gama, você tem o parâmetro beta. Então, você tem aqui toda a estrutura dessa função gama, tá? Para não ficar chato, cansativo. Né? Agora, você tem aqui a distribuição log normal, também com seus parâmetros, tá? São os dados, a gente vai buscar a média, tá vendo aqui, ó? Aqui é a variância, né? Amostral, né? Tá? Depois tem a variable, também tem os parâmetros. Olha o trabalho que deu esse mestrado, hein, galera? Então, tive que estudar toda essa parte, que eu desconhecia, né? E aí, avaliar qual delas que eu vou usar nos dados que eu tenho, né, desse trabalho. Aí vem os testes de aderência, os famosos, né? Quem estuda estatística é o Q quadrado, Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilk, e assim vai. E os critérios de melhor ajuste, né? Que são o BIC e o AIC, né? Lá, menos 2 log de L de θ, mais 2P. Né? Tudo a parte, né, que é usado na teoria de decisão. Depois você tem o BIC, né? Critério de informação bayesiano, né? Ele foi proposto pelo Schwartz, é super importante ele, né? Que vai mostrar qual das distribuições se adapta melhor aos dados. Nos 2 critérios, a gente sempre vai escolher o que tiver menor valor de AI que BIC. Pronto. Chegamos nos dados. Então, a parte teórica, né? Depois, esses slides eu posso deixar lá, vocês dão uma olhadinha. Mas, assim, a ideia é a parte teórica a gente mais mostrar, assim, para vocês terem uma ideia. O importante aqui agora, os dados que a gente tem. Então, eu tenho os dados que foram produzidos, olha lá, o Samara, por um trabalho de doutorado, ó, da Tatiane de Souza, lá do Museu de Arqueologia da USP, né? E Etnologia da USP. Como é que era isso? Bom, ela estudava a micromorfologia dos solos, que é uma ferramenta útil na detecção de metais arqueológicos que passam desapercebidos nas escavações dos arqueólogos. Então, você tem microartefatos, cinzas, fitólitos, né? E a gente pode apontar aí processos de formação e áreas de atividades dentro de um sítio arqueológico, né? Então, a gente fez um estudo de solo, na verdade, né? E aí eu vou mostrar como é que a gente fez. Então, a gente pegou lá uma região, ou também chamada unidade de escavação, e aí ela fez, né? 14 secções delgadas a partir de coleta e descrição de materiais provenientes de 2 áreas distintas de do sítio, denominadas unidades de escavação. Aí ela colocou códigos, foi muito bem feito, quando ela me enviou a planilha, foi muito legal. Então, eu tinha lá... trabalhado mesmo. Oi? Foi bastante trabalhado mesmo. Foi bastante trabalhado. E aí, a gente, claro, lá, né, tinha mais amostras, mas a gente focou em 10, né? A gente pegou 10 amostras de escavação, denominadas aí por um código, ok? E aí, falei, vamos trabalhar com esses 10 dados, né? Se colocar 10 amostras, se fossem mais amostras, o trabalho ficaria muito extenso.
mas a gente trabalhou com 10 e tirou uma inferência aí, que vocês vão ver. Tabela das amostras, mas como é que foi feito isso, né? Então, era assim, eu tinha que pegar lá uma peneira, né? E olha só o trabalho, e você tinha a malha da peneira em milímetros, e aí 2 milímetros, 1,41, 0,71 e assim sucessivamente, né? E aí o que acontecia? Quando a gente peneirava, né? Fazia a peneira lá desses artefatos, qual era o peso em gramas daqueles que passavam por ali, né? Entendeu? Então, olha o trabalho que ela teve, né? Então, os de 2 miligramas tinha esse peso, de 1,41 tinha esse outro peso, e assim sucessivamente. Se imagine um número de amostras enorme fazendo isso, né? E ela queria dar um tratamento estatístico, achar qual era se tinha um modelo, né? Que a gente poderia ter uma previsão desses valores. E aí que entrou a estatística e a modelagem probabilística, né? Aí vem aqui, né, a pergunta, né? A quantidade em massa dos diferentes tamanhos, né, de partículas possui implicações arqueológicas importantes. Então, seria importante determinarmos as probabilidades de encontrarmos os diferentes tamanhos de partículas nesses sítios arqueológicos. Então, a partir dessas amostras, a gente poderia ter uma ideia qual seria a probabilidade de a gente encontrar um determinado artefato, né, no sítio, entendeu? Essa era a ideia que ela estava buscando. Aí, a gente veio com essa pergunta, né? A gente tinha as tabelas no Excel, assim, um monte de tabela. Como determinar as probabilidades? E a pergunta, quando a gente faz um trabalho grande, né? Como começar, gente? É aí que tá, né? Aí é o pulo do gato. Hã? Aí é o pulo do gato. Aí é o pulo do gato. É bacana. Então, a estatística e a probabilidade ciência de dados, é toda essa questão. Aqui estão os dados, vocês estão vendo, dados reais, né? Que a moça enviou. E aí a gente falou, como é que a gente vai calcular essas probabilidades? Como que vai começar? Né? Assim como a gente, às vezes, faz lá na comunidade Analytics, né? Chega lá uma tabela, aí tem uma galera lá já bem especialista, como trabalhar nisso, aqui, que eu vou usar, né? E assim vai, tá? Aí, né, eu estou contando aí mais ou menos o passo, já a ideia de ajustarmos diferentes FDPs aos tamanhos das partículas. Falei assim, vamos ver o que dá, né? Vou pegar uma normal, não deu muito certo, aí pegamos a gama, mais ou menos, a log normal deu uma melhorada, né? E a Viable também. Essa foi a ideia. Então, por que não usar, né, a FDP Gama, a log normal e Viable, né? Então, a gente vai mostrar para vocês como é que foi feito isso. É o que faremos a seguir, né? Nossa, estou lembrando aqui no dia da apresentação, bacana, né? Retomar. Aí tem o software R que a gente usou, né? O famoso R, né? Famoso. Famoso, né? Muito bacana, assim, a ideia por detrás, quando inventaram, né? E cresce cada vez mais, né, Samara? O R é uma realidade, né? Com certeza. Nossa. Aí veio o Python, evidentemente, também, que é bem bacana. E aí, até o Thiago, você comentou, né, que de terça-feira, né, que ele vai fazer o quê? Todas as terças, eu já botei o link aqui no chat para o pessoal dar uma olhada. É o último link que eu mandei, pessoal. Todas as terças-feiras a gente vai estar tendo live aqui no YouTube sobre a linguagem R. Aí fica salvo até a próxima segunda. Aí, para saber mais, se inscrever, para ter aviso, assim, na hora que for começar o ao vivo, é só vocês se inscreverem no link que está aí no chat, pessoal. Obrigada pela deixa, mestre. Tamo junto aí, né? Já tá falando do R, Tiagão claro. Tá lá, você aqui, vamos que vamos. Inclusive, ele mandou um oi pro senhor. Ele mandou o Thiago? Mandou um oi, mandou aqui no legal, chat. Mete bronca, mestre Cole. Um forte abraço. Legal, obrigado. O Tiagão é gente fina. É uma honra receber um oi dele aí. Quem me dera. Então, eu usei 3 funções, senão eu estaria fazendo exercício até agora, fazendo conta aqui em casa, entendeu?
minha mulher já teria me mandado embora, com certeza. A minha filha também já ia falar, esse papai é doido. Eu estaria fazendo conta até agora. Se não fosse essa danadinha aqui da Fit Distrib Plus, né? Função Curve e a Descomp, tá? Essas que eu usei bastante lá. Bom, vamos lá. Então, tem aqui a tabelinha no Excel, que a moça forneceu para a gente. Aí eu vou construir a tabela. Aí foi já o mindset, né? Trabalhando o que a gente poderia fazer para resolver esse problema. Então, os passos aí. Determinar a probabilidade em massa, porque aí eu posso usar FDP. Aí eu calculei a probabilidade em massa. Beleza. Diâmetro médio pela estimação nos intervalos de classes. Fiz lá esse diâmetro médio, tá? Estimação do número de partículas em massa. Aí veio como é que a Samara falou? Pulo do gato. O pulo do gato. Proporcionalmente à probabilidade em massa. Usamos aí 4 casas decimais. Olha lá, o número de partículas. A gente fez uma previsão, galera, usando a previsão de partículas aqui, tá? Número de partículas. Aí, o arquivo em Excel, se eu clicar aqui, ele não está mais aqui, eu acho. Tá? Gostaria de mostrar, não consegui, fico devendo aqui. Mas eu vou clicar deixa eu ver. Vai que tá. Não é possível, sabia. Bom, aí, o que a gente fez? Pegamos para uma amostra, olha o que aconteceu. Construção da tabela no Excel, né? A gente pegou um gráfico de dispersão da tabela aqui, ó, anterior. Olha lá, aqui e aqui, ó. Jogamos lá. Olha o que aconteceu. Esses pontos, né? Formaria, né, a sequência, né, daquela tabela do Excel. Sim. E aí, se eu pegar esses pontos, será que é uma daquelas 3 curvas, né? Olha o que eu escrevi ali. Teríamos uma função que vai ajustar esses dados? Seriam FDPs? No bom sentido, né? Quais FDPs? Qual método para comprovar o melhor entre as FDPs? Por exemplo, tem 2 aí bem parecidas, as 3 são bem parecidas, mas qual seria a melhor, né? Então, esse foi o trabalho, tá? Bom, olha lá as 3. Aí eu vou pergunta aí para a galera no YouTube, aí, vamos ver quem que está aí. Qual das 3 você acha que se adapta melhor aí? Vamos lá. Aí, Qual pessoal? Das 3? A Gama, a Log e a Viable. Olha lá, você pega aqui, ó, esses 3 pontos, vai fazer uma curva aproximada, ó. Faz essa curveta aqui, ó. Qual das 3? Você acha que é a Gama? Você O acha meu que é a Log chute é a normal? Gama, hein? Ou a Viable? O meu chute é a Gama. Tá chutando a Gama aí, a Samara. Vamos ver. Porque assim, aí vem um processo. Eu não posso chutar assim, né? No visual. Você pode até ter uma ideia. Isso você pode. Vai te ajudar. Vou mostrar um gráfico famoso. Não sei se a galera conhece aí o ppplot, né? Que é famoso. É falado por aqui. Olha aí, tá vendo? Aqui, o José Wesley. O José Wesley comentou: a Gama está mais próxima com essa parametrização. Porra, legal. Boa. É isso que é estudar estatística, né? Isso que é, no geral, né? Ciência de dados. Você tem esses dados aqui, galera, e você quer fazer o quê? Você quer achar qual curva estatística eu poderia aplicar para ter uma ideia desses pontos, uma aproximação desses pontos, e aí, na verdade, você vai conseguir fazer uma previsão. Aí você poderia colocar um valor aqui no eixo X e prever um valor em Y, fazer uma análise preditiva, né? Então, já tenho 2 votos para a Gama. Mais alguém quer votar? Qual curva mais parecida poderia se acoplar os pontinhos? Né? Eu já sei qual é, né? Eu tenho que ficar quietinho aqui. Mas, tudo bem. Vamos ver. Bom, aí, eu fiz aqui no R um detalhamento maior, né?
sobre essa curva, né? Olha lá, ó, fiz esse tipo de gráfico, fiz o QQ-plot, PP-plot, né? E os CDFs para avaliar melhor, né? Tem toda uma variação. Da gama deu isso daqui, olha lá, ó. A gama aqui, ó, o histograma. Olha o que aconteceu com a log normal. Ó, o olho da Samara até mudou. Olha lá. Será que é a gama ainda, Samara? Olha agora aqui, ó. Né? Pois Nesse é. gráfico de densidade. Olha o que é plot, a diferença, né? Ficou mais pertinho aqui, né? Os pontinhos. Isso é tudo análise estatística, galera. É tudo ciência de dados aí, né? E olha a Weibull, o que aconteceu com a Weibull? Olha lá, ó. Olha o histograma dos dados reais e a curva aproximadora aí. O que você acha? Essa está mais fora, né? Essa está mais dentro. E essa aqui, claro, a gama estava com a cara que era a gama, né? Mas aí, quando a gente mostrou mais estatística, a gente conseguiu avaliar melhor. Mas eu ainda, aqui está no visual, apesar de confiar no R, confiar nesses 4 gráficos comparativos, eu já descobrimos que é a log normal, na visualização de dados, ok? Mas, né, a gente não pode... Aqui eu fiz um zoom aí, para você entender. Fiz as 3 juntas. Dei um zoom e as 3 juntas. A vermelha é a log normal, a verdinha é a gama e a azulzinha é a Weibull, tá? Então, ela vai botar fora, né, galera? Agora, a verdinha está ali quase. Agora, olha a log normal, ó, né? Ela ficou legal, né? Na época, eu até comentei, né? Como a normal modela um monte de problemas, colocamos o log na frente, só podia... Ela tem que estar no meio, né? A normal, né? Normalmente, claro, muitos problemas de modelagem recaem na normal. Essa não caiu, mas foi a log normal. Tinha que estar o nome normal lá no meio, né? Pelo amor de Deus, né? Ela sempre está envolvida. Mas, enfim, aqui eu mostro o código, né? Para a galera, quem gosta aí do R, né? Então, tá aí o código, né? A FDP Gama, né? Eu fiz a construção com R, tudo aqui bonitinho, ó. Já sai o AIC, sai o BIC, né? E depois a log normal, galera, olha só, né? Também calculei AIC, BIC, todas as funções importantes para essa análise, né? Que é aquela funçãozinha lá que eu comentei no começo, né? Ela que trouxe para a gente, olha lá, o FitG, né? E aí o FitDist, né? E aí dá o sumário e ele vai te apresentar os valores. Faltou qual? A Weibull, né? Então tá lá a Weibull. Tá acabando, galera, tá bom? Aí a gente vai bater um papo aí. Legal. Então mostrou aqui, eu estava de olho agora, né? No AIC e no BIC. Aqui eu fiquei de olho no gráfico. Aqui eu fiquei de olho no gráfico. Agora, o que a gente precisa fazer? O pesquisador, né, no caso, ou a pessoa que estuda isso daí, ele vai ter que tentar demonstrar que essa vermelhinha é a melhor. Não só porque está no visual, mas matematicamente. Né? Por isso que matemática, probabilidade, ciência de dados é lindo, né, galera? No visual, no gráfico, você está vendo que é a vermelha, mas a matemática tem que comprovar para nós, não é verdade? Samara manja aí. Olha lá. Aí eu fiz um quadrinho resumo do AIC e do BIC, olha lá. Ó. Aí eu tinha os parâmetros da gama da log normal e da Weibull, né? Ó, aqui a média, né? Até a variância. Aí o AIC e o BIC. Colei dali e joguei aqui, ó. Qual foi das 3 que deu menor? AIC. Foi a log normal. 7.448,59 o cálculo. Certo. E o BIC? Também foi a menor. Né? Então, no método que eu comentei lá atrás, falei rapidinho, né? Tanto no AIC quanto no BIC, quanto menor, esses dados estarão melhor ajustados.
resumidamente. Claro que tem mais coisa, não vou entrar em detalhes aqui. Mas, enfim, é isso, tá? Então, é bem bacana, né? Menor valor de AIC e BIC ocorre para log normal. Olha lá, ó. É a log normal. Agora está comprovado matematicamente, né? E aí, o que aconteceu, galera? Não eram 10 amostras? Eu não vou botar as 10 amostras nessa apresentação, senão a live termina meia-noite e a Samara me mata, né? O Thiago também. E vocês também, vai ficar só nós 3 aqui. Aí, eu postei aí, né? Eu fiz de todas as amostras. Aí, após simular os resultados das 10 amostras, o ajuste com menor valor de AIC e BIC, né? Só teve uma amostra que não ocorreu isso, foi a amostra 7. E por uma diferença muito pequena. Então, a FDP gama obteve menor valor para o critério AIC, na amostra 7. Foi a única amostra, tá bom? No critério BIC, o menor valor foi obtido para log normal em todas as amostras. Então, o BIC em todas deu menor. E o AIC, só na amostra 7, deu uma lá, né? Que teve o menor para a amostra 7. Então, era gama, tá? A Viable, né? Ela obteve valores maiores, tanto no AIC quanto no BIC. Ela foi a que teve maior valor. E aí a qualidade, né? Isso aí é a qualidade de ajuste, tá? Nós estamos, assim, no âmago da questão, né? Se fosse o corpo humano, né? Você está lá nas células, né? Aqui, a gente tem um gráfico que a gente ensina lá no ensino médio e tal, na faculdade, mas aqui a gente está no âmago, a gente está dentro dessa questão da análise de um gráfico. Já é bem específico, particularmente dentro da estatística aí. Então, a qualidade desse ajuste das distribuições pelos gráficos, identificamos uma melhor aproximação dos valores teóricos com os valores empíricos, né, pelos gráficos da log normal, exceto a amostra 7, que eu diria assim, fica um pouco insignificante, né, pois foi só uma amostra em um dos critérios, né, então não vai fazer diferença, a gente pode tirar a conclusão, sim. Qual foi o modelo que melhor se ajustou? Que essa que era a ideia, né? Foi a log normal. Opa, então agora o gráfico, ele se ajustou bem, você viu visualmente, e a matemática comprovou que, de fato, é a log normal. Beleza? Estou finalizando. Esse método da máxima verossimilhança, né? Ele é um método que ele estima aí os parâmetros e a obtenção dos resultados. Ele é um método, assim, fortíssimo, quando se fala aí nessa questão das FDPs, né? Então, isso aí teve um peso na hora ali das metodologias das três distribuições, né? Eu me lembro que eu fiz a dedução das 3, né? Claro que isso já é feito em vários livros, né? E periódicos, e teve um cara que descobriu. Mas eu fiz a dedução das 3, na mão, usando integral, né? Então, foi bem legal, né? Revisar a integral da graduação, cálculo 1, 2 e 3 e N, né? Foi bem legal. E a ideia principal que eu falei no começo era aplicar, né, as FDPs com utilização de dados reais, lá do sítio arqueológico. Lembra lá do artefato? A gente peneirava, e aí a gente tinha lá a massa, construímos uma FDP, né, que é uma função de probabilidade, função de massa, né, na verdade, e aí a gente conseguiu utilizar essas distribuições. A gente conseguiu resolver o problema de estimar a quantidade de partículas em massa pelo diâmetro médio. Então, agora, eu te dou um diâmetro e eu tenho a quantidade. Muito louco, né, gente? Fala a verdade. Te dou o diâmetro e nós temos uma previsão da quantidade de partículas naquela tabela que eu mostrei. Esse foi o trabalho que eu fiz aí, né? Junto, evidentemente, com a orientação do professor Valdeci, lá da Federal da ABC. Podemos fazer previsões, já até comentei, né, agora,
do número de partículas em massa dado o diâmetro, ou vice-versa, né? Eu posso te dar o número de partículas e sabendo lá a função e achar o diâmetro, mas o comum é te dar o diâmetro dela e falar, olha, em determinado sítio, né, eu posso ter esse número de partículas, aproximadamente. Né? Que mais? Aqui, eu gosto muito de ser professor, né? Este ano até aconteceu uma coisa diferente, né? Eu pensei que eu ia viver um sabático, que eu nunca vivi na minha vida, ia ficar o ano inteiro, né, sem trabalhar em alguma instituição, né? Mas, assim, eu ia, acho que, ficar doente, né? Se eu não apresentasse um trabalho, ou se eu não arrumasse uma escola para dar aula, né? Então, assim, consegui, dou aula numa escola bacana, né? Professores bacanas, e eu gosto de falar isso porque, assim, o trabalho no início era isso, contribuir com alunos, professores, talvez faltou aí, alunos, professores e os pesquisadores, né? Um exemplo prático, ou seja, uma coleta de dados, não fui eu que coletei, mas foi a pessoa lá, né, que coletou, fez todo aquele trabalho, e aí ela me passou, aí eu organizei esses dados, comecei a fazer gráfico, comecei a avaliar, e vai daqui, vai de lá, fazendo tudo isso daí, e aí a gente tirar uma conclusão, que são os 3 tópicos importantes quando a gente faz pesquisa, né? Que eu já falei no início, coletar, né? Retirar dados, né? Tem métodos para retirar dados e assim por diante. Qual é o gráfico? Vou usar descritiva, vou usar inferência, probabilidade, e assim por diante. E aí depois eu vou finalizar, né? Tirando umas conclusões, que foi, conseguimos fazer para essa moça de doutorado, né, as previsões do número de partículas dado um diâmetro médio, tá? Então, você pode aplicar isso numa sala de aula, né? E é uma boa referência, né, para pesquisas científicas, né? Claro, está lá no site da Federal do ABC, está disponível, pode pegar. Inclusive, eu recebi 2 contatos já, né? Um do Mato Grosso, que o rapaz estava fazendo uma avaliação, né, nas florestas, na queima lá, né? Na queimada. E aí ele estava estudando e ele disse que ia usar o meu trabalho, né, para poder fazer a análise dele. Né? Eu falei, pô, legal, uma honra, né? Usar essas distribuições com essa metodologia do AIC, do BIC, aqueles gráficos de ppplot, QQplot que a gente fez, né? Então, é isso, né? Então, acho que o que eu queria contar para vocês, né, quem está assistindo aí e no futuro, quem lê o trabalho, é essa questão de um projeto em estatística, em ciência de dados, que você tem aquela tabela que está ali nua e crua, e aí você tem que gerar isso aqui, por exemplo, essas considerações finais que eu fiz, entendeu? Então, é isso que é o trabalho, né, bacana, e que tem toda essa, vamos dizer assim, todos esses modelos, né, matemáticos e estatísticos, entendeu? É isso. É isso que eu queria contar para vocês hoje. Aqui eu tenho a bibliografia, né? Eu coloquei, nem sei se era necessário, mas, enfim, peguei as principais. Eu queria agradecer a atenção, né? Quem ficou aí até o final, teve paciência de ver como é que é uma metodologia de estudo aí, né? Qualquer coisa, tá meu e-mail aí, o gcore@gmail.com, e só agradecer aí, né, a Samara, pessoa maravilhosa, né? Conversei com ela me convidou de novo, e é legal falar, né? Vamos ver. Se tiver mais oportunidade, estou aí com vocês. Mais trabalhos para apresentar. É isso. Agora, fica com você aí, Samara. Convida a galera aí para perguntar, ou você mesmo. Não, mas é isso aí. O senhor está extremamente convidado para retornar.
Já conversei com o senhor sobre o nosso projeto, também está super convidado, um projetinho surpresa que está vindo aí no mês de julho, pessoal. E fiquem atentos nas nossas redes que a gente vai começar a comentar sobre esse projeto. É uma surpresa bem legal que a gente está preparando para vocês. Mas, mestre, me surgiu uma dúvida. Pois não. Quando o senhor fala sobre a questão da busca pelos melhores resultados pela IC e pela BIC, sim, o senhor comentou que tem sempre que ser o mínimo, o menor resultado entre eles. Mas e se houver alguma situação onde a IC seja um preço, um valor menor e a BIC seja um valor menor também, mas nunca ambas juntas? Como que isso funciona? Bom, eu assim, nessa metodologia, né, você pode usar uma ou outra, ok? Então, você faz o gráfico, avalia lá a visualização gráfica, já tem uma ideia. Vai lá no QQplot, no PPplot, vai ter uma ideia legal. Sim. Aí, o AIC, normalmente a gente usa o BIC, o B e C, tá? Ele é um que tem uma avaliação, como a gente pode falar, mais robusta, né? Deve ter como provar isso, né, na estatística, mas, em geral, eu e o orientador iríamos usar só o BIC, mas aí a gente fez questão de colocar mais um para ver se dava o mesmo. Agora vem, graças a Deus deu o mesmo. Se não tivesse dado, provavelmente a gente teria que buscar mais análise, né? Porque, por exemplo, suponha que lá no AIC deu inverso, não está legal lá, deu maior, menor, né? No número maior de amostras deu maior e não menor, a log normal. Aí, poxa, poderia gerar uma dúvida, a gente ia ter que rever os dados. O que falam normalmente ali, os dois meio, né? Não dá para garantir, tá? Em estatística, vocês sabem disso. Não dá para garantir sempre, né? Aliás, né? Probabilidade é isso, né? Então, você tem lá a probabilidade de chover hoje à tarde é 1%. Não vou de guarda-chuva. Aí você sai e choveu. Né? Então, a mesma coisa aí. Então, assim, nós decidimos, na época, calcular o AIC como mais um para comprovar. Caso não tivesse dado, que é a sua pergunta, a gente teria que rever aí, ou mesmo usar uma outra teoria, procurar mais teoria para comprovar melhor, né? Que é a log normal nesse caso, entendeu? Esse é um assunto bem específico, até dentro da estatística, né? Mas o que eu vejo, o pessoal aí, outras pesquisas, é que o pessoal usa muito BIC, né, Samara? Sim. É o mais usado. Então, aí que foi ali, sabe aquela coisa? Vamos colocar mais um, né? Porque na banca os caras batem na gente, né? Entre aspas, né? Na banca, os caras ficam perguntando, né? Tipo, a pergunta que você fez, né? Por que isso, por que aquilo, tal. Então, você tem que estar firmão. Foi uma excelente pergunta sua. Então, a resposta, resumidamente, vai depender do caso aí, né? A gente teria que ou recalcular, ou deixar de lado ele, ou procurar mais uma metodologia para poder comprovar, né? Que aí eu teria que, vamos dizer assim, estudar mais aí, né? Essa parte. Entendi. Então, a questão mesmo foi por desencargo de consciência mesmo, que vocês usaram ambos, né? Que tem, na literatura, né? Eles usam muito essa questão, né? Para qualidade de dados, né? O AIC e o BIC. Só que o BIC é o que acho que, em geral, mais usado, tá? Assim, a gente não tem uma visão de todas as pesquisas, né? Quem me dera. Mas, enfim, assim, as que eu vi, que eu pesquisei na época e as que eu vejo ainda, usam muito o BIC. E o AIC deixa de lado. O BIC é mais forte, eu acho. É mais influente, né? Aí, mais robusto, né? Olha ele aqui, ó. Entendeu? Você pode até ver pela fórmula, né? Olha aqui a fórmula. -2 log, tá vendo? Ó?
Sim, sim. mais P log de N. Esse foi proposto por Schwartz, só podia ser, né? Olha lá, em 1978. Então, o cara O José propôs... Wesley, ele até Hã? botou. José Ah, Wesley botou aqui no comentário. Aí que avalia se o modelo se ajusta ao dado. sim, né? Esse é um método importante também, né? Claro, está aí, né? Foi feito. Ele tem essa propriedade que o Wesley falou, sim. Entendi. Muito obrigada pela resposta. Nessa questão, né? Ele ajustou bem, né? Os dois casos, né? Sim. Mas eu acho que o AIC aí também, ele é o, né? Ali é o Bayesiano, né? Quem sabe estudou, né, estatística bayesiana sabe aí o que eu estou falando, né? Na verdade, comprova, né? Está comprovando lá de cima, né? Do AIC. Obrigado, Sim. Wesley, pela colaboração aí. É isso aí. Então tá ótimo. Muito obrigada por responder a questão. E a gente teve aqui alguns comentários também. Ah, é? Matheus Souza botou parabéns pela aula, professor. Forte abraço. O LHKDR botou parabéns pelo aulão, Eduardo. Assistirei o vídeo completo mais tarde. E o José Wesley botou também, além desse comentário, botou parabéns pela apresentação. Ah, legal. Ah, agradeço aí e é uma honra aí estar com vocês, né? Então, a ideia aqui, que nem eu falei, era apresentar esse projeto para o pessoal entender, né? Na prática, na real, como é que é uma pesquisa estatística, né? Então, coleta, organização e interpretação. Esse era o principal foco. É isso aí, então. Muito obrigada, Beleza? mestre. Que Não, isso. belezíssima. Obrigada, mestre, por estar aqui apresentando com a gente. Super convidado a retornar. Tá Obrigado, pessoal bom. do chat, pela presença. Muito obrigado, pessoal que está assistindo a gravação depois, por estar assistindo. Deixem seu like, não esqueçam. Compartilhem com aquele teu amigo que sabe que vai gostar desse assunto, que está precisando entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal. A Ana Dardes também botou aqui. Demais. Obrigado, Cole. A Ana. A Ana é uma querida, né? Uma ex-aluna, uma moça muito inteligente, acima da média, né? Receber um elogio dela, nossa, é assim, eu vou cair da cadeira aqui. Ah, que honra, hein? Ela é demais, assim, uma das melhores alunas que eu tive, né? Ela é sensacional, né? Ela mantive contato com ela, né? Hoje é mais fácil, né? Manter o contato. E ela é estudiosa, uma moça maravilhosa. Obrigado por estar aqui. Ela botou em kkkk, inteligente, mas achei que era alfa também. Você também. Obrigada, Cole. Você achou também que era... Tá, gama, na verdade, né? Eu acho que Parecia era mesmo, gama. né? E ela era uma funçãozinha, parecia. Mas aí a matemática comprovou, né? Que o visual comprovou a outra e a matemática. Mas legal ter participado. Legal. É isso aí. Então é Tá isso, bom. pessoal. Obrigada, Obrigado. mestre. Obrigada, Obrigado por todos pessoal. aí. Obrigado mais uma vez, Samara. E até uma próxima aí. Tamo junto. Tchau, tchau, Tamo pessoal. junto. Bye, bye.